Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 54.470 no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que estende queda, atinge 49 mil dólares e puxa com ele todo o mercado cripto, fazendo com que altcoins tenham queda livre. Neste dia que lembra muito um Black Swan. Um movimento extremo de risk-off, aversão ao risco completo em todos os mercados, que acaba abalando diretamente o nosso amado mundo cripto. Será que a gente não vai ter bull market? Será que a gente está correndo um risco de ver o mercado despencar para 44 mil dólares? Será que acabou o sonho da out-season? É isso que a gente vai discutir neste vídeo. E eu vou te mostrar exatamente o que eu estou fazendo neste exato momento. Fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixa nos comentários aqueles ativos que depois deste movimento agressivo de baixa, você quer que a gente avalie. Será que estão em pontos de acumulação? Será que ainda tem chance? Se você quer saber tudo isso do ponto de vista gráfico, deixa aqui nos comentários aquele ativo que você quer que eu avalie. Nos próximos dias a gente vai avaliar diversos ativos. Bom, o que aconteceu no dia de hoje? A gente começou um movimento de baixa perto das 21h30, aceleramos até as 3 horas da manhã, tivemos um teste, reteste, e o mercado neste momento consegue uma reação. Maravilha. Mas o que trouxe esse movimento? Bom, a gente está vendo este movimento por conta de uma aversão ao risco, graças à sombra da recessão nos Estados Unidos e também por conta do carry trade no Japão, que é um movimento que está trazendo uma desalavancagem para o mercado, fazendo com que, sim, a gente tenha vendas em massa de grandes empresas nos Estados Unidos, a gente tenha quedas nas bolsas do mundo todo e isso, obviamente, acaba impactando o mercado cripto, Bitcoin e altcoins. A gente começou a ver esse movimento se intensificar e vimos os 49 mil dólares serem atingidos na Bybit e 49.200, na verdade 49.300 sendo atingido na Binance. Queda livre, medo extremo. E agora? Por que a gente caiu? A maior probabilidade não era a gente sustentar, já que a gente tinha 7 indicadores de sustentação. Sim, esta era a maior probabilidade. Mas se você bem lembra, eu falei que existe um cenário que pode ser um cenário menos provável, que a gente vai ter que estar preparado, que é um cenário de queda mais acentuada. Sendo extremamente sincero, embora a gente tivesse este cenário ainda como plausível, ele era o menos provável e acabou se confirmando. Eu sempre faço questão de enfatizar que a análise gráfica ela vai te trazer todos os indicadores para apresentar maior probabilidade de movimento, menor probabilidade de movimento. E o que a gente sempre deve fazer é se preparar para qualquer dos cenários. E nunca, preste atenção, nunca investir por medo ou ganância. Muita gente, e eu verifiquei no Twitter, eu verifiquei em comentários de diversos vídeos, muita gente se desfez do mercado justamente aqui. Comprou aqui, achando que a gente ia a 100 e vendeu aqui achando que a gente ia a 10. Então, esse é o primeiro ponto. Nunca tome uma decisão de investimento no mercado financeiro como um todo, visando o curto prazo e olhando para compras quando todo mundo quer comprar e venda quando todo mundo está no desespero e quando o mercado está de fato caindo. Esse é o melhor movimento para perda financeira. Então você não compra em euforia e você não vende medo.
Se você compra topo e vende fundo, você não vai lucrar. O mercado ele é totalmente contraintuitivo. E você, quando enxerga o medo extremo, você vai buscar as compras. E quando você vê euforia extrema, você pelo menos vai se afastar. E eu venho batendo muito na tecla de investimento para o mercado cripto é a longo prazo. O que é esse longo prazo que você tanto fala? 12 a 18 meses. 12 a 18 meses. Mesmo do ponto em que nós estamos? Mesmo do ponto que nós estamos. Pode ser que o bull market venha e atinja o pico em agosto, setembro, outubro do ano que vem. Ou pode ser que ele atinja no final do ano que vem. Ou, de uma forma muito melhor, ele seja atingido no primeiro trimestre de 2025, dependendo dos movimentos da economia global. Mas saiba que o bull market se mantém vivo. Sim, ele se mantém vivo. Ontem, quando eu fiz o meu vídeo falando da maior probabilidade de forma totalmente sincera e aberta, eu mostrei do ponto de vista gráfico exatamente quais eram as faixas em que a gente poderia avaliar e considerar uma sustentação, que era onde o mercado deveria se sustentar, depois de uma valorização de 31%. Era justamente na formação de um ombro cabeça a ombro, área de retração de Fibonacci de Golden Pocket, média de 200 dias, que tinha sido perdida, mas poderia ser recuperada. A gente tinha o famoso, lembra do famoso gap? O gap de curto prazo aqui em 57.880. Além, é claro, a gente ter o quê? A gente tinha no gráfico de 12 horas a faixa de retração e base de preço semanal extrema, que seria atingida quando o RSI de 12 horas batesse sobrevenda. A gente atingiu 12 horas e, na verdade, a gente atingiu o diário. A gente chegou numa faixa muito extrema do gráfico diário em sobrevenda. O mercado não tomou conhecimento desses 7 indicadores, essas 7 confluências para sustentar o mercado, obviamente porque a gente teve um movimento muito mais extremo, que é o famoso Black Swan, em que todos os mercados, até o ouro, caiu. Então foi por isso que a gente viu um cenário muito mais agressivo. E eu passei a madrugada, e se você está me olhando aqui com uma bela de uma olheira, eu passei a madrugada respondendo muita gente que era do grupo geral, e aqui é o grupo geral, você deve acessar o grupo geral para ter acesso a informações em primeira mão. A partir do momento que a gente começou a ter uma queda, a gente atualizou o grupo geral, é um grupo que você tem muita informação. Eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais para você ter a informação precisa para poder tomar a decisão correta e aí sim lucrar de verdade. Então o link está na descrição do vídeo, é gratuito. Mas o que eu fiz? E é um compromisso que eu tenho aqui com você, e é um compromisso muito maior que eu tenho com os meus integrantes do Grupo Prêmio e Grupo do Desafio, que é o seguinte: dar suporte para quem não passou por isso. Porque o que a gente está vendo aqui é o que a gente teve, o que a gente presenciou justamente no período da pandemia. Eu não posso falar outra palavra. No período da pandemia, a gente teve um movimento justamente como este aqui, de risk-off, de Black Swan. Eu passei a madrugada atualizando as informações para o meu Grupo Prêmio Desafio, mostrando exatamente o que poderia ser feito, quais eram as áreas, respondi centenas de integrantes. Por quê? Porque eu entendo a preocupação de muitos. Poxa, eu nunca vivi isso, que loucura é essa? Eu compro um ativo que está barato, eu entendo que ele está barato e ele cai 25%. A gente teve movimentos em Pendulum, em Render, em Solana, em Ethereum, com quedas de 20%,
São quedas muito grandes em ativos muito fortes. Caramba, é uma oportunidade? Devo comprar? Será que toda a queda é compra? E é aí que eu quero chegar. Nem toda queda é compra. Por quê? E foi algo que eu enfatizei muito essa madrugada para os integrantes Prêmio Desafio. O que é esse Prêmio Desafio, Luan? São 2 grupos fechados em que eu passo tudo o que eu faço. Detalhadamente, planos de trade, planos de ação, exposições, compras, tem acesso à minha carteira, a trades, trades alavancados, estratégias por trás dos trades, proteção de capital, hedge, rebalanceamento de carteira, suporte 1 para 1 comigo. Acredite, faz muita diferença e eu faço questão de dar o suporte 1 para 1. Quem é integrante do Premium e do Desafio, coloca aqui embaixo se você não recebe esse suporte 1 para 1. Eu faço questão de entregar um suporte e aulas para te dar base. E esses grupos fechados, eles custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. Se você quer participar de uma comunidade, acompanhar tudo que eu faço, ter, sim, informação 24 horas por dia. Se tem algum evento importante, eu não durmo para que você, que é integrante, possa descansar. Esse é o meu trabalho. Estar vigilante quando você precisa dormir. Por quê? Porque você vive do mercado? Não. Você tem que trabalhar, você tem que descansar e você tem que tomar decisões embasadas. É isso que a gente faz. Eu entrego aqui bastante conteúdo e eu sempre estarei aqui. Não interessa o que o mercado faça, se o mercado suba ou o mercado desça, eu sempre estarei aqui para te apresentar tudo com base gráfica, histórica. Mas se você quer participar da nossa comunidade, entra aqui no grupo geral, link está na descrição do vídeo, vai na última mensagem desse grupo, vai ter um @oficial no FX, clica no @ e meu time vai passar todas as informações para você considerar participar e investir no seu conhecimento. Mas o que eu faço questão? Eu sempre vou fazer questão. Todo dia eu tô aqui. Todo dia você vai ver o meu rostinho bonito, quer você goste ou não, porque o meu trabalho é te entregar a informação correta, sem viés. Eu não vou torcer. E nem muita gente me encheu por conta do gap. Não, porque o gap não vai ser fechado e tal. Eu não queria que o gap fosse fechado. Mais uma vez eu falo. Mês passado eu falei do gap. Falei do gap, tá? Vamos aos gaps. Tinha o gap aqui. Eu falei, olha, depois dessa movimentação muito agressiva, a gente tem a capacidade de voltar para fechar esse gap. Você acha mesmo que eu queria que o gap fechasse? Não, é óbvio que eu não queria. Eu não quero que o mercado caia, eu quero que o mercado atinja 500 mil dólares. Porque eu e todo mundo que está investindo vai ganhar rios de dinheiro. Mas infelizmente o mercado não é assim. Então, o que eu faço questão? Eu faço questão de sempre estar aqui para te trazer a melhor informação. Eu não tenho o ego de estar certo, porque o mercado não é estar certo. O mercado é tomar boas decisões, fazendo de fato uma gestão consciente do seu capital, trazendo planejamento bem feito, para aí sim você fazer os seus investimentos e lucrar no longo prazo. E a gente está vendo que muita gente se desesperou e vendeu fundos. O que eu fiz? Sem mais delongas, sem enrolação. O que eu fiz e o que eu estou considerando? Eu estou de olho no seguinte, nesta faixa de preço. Está vendo essa faixa de acumulação aqui? Deixa eu tirar esses gaps. Está vendo essa faixa de acumulação? Esta é uma faixa de acumulação muito importante para o Bitcoin. Por quê? Porque a gente teve, sim, volume de negociação e toda vez que a gente tem uma consolidação, a gente pode capturar toda a liquidez que tem nessa faixa de preço e a gente capturou não apenas a liquidez desta faixa de preço, mas buscamos liquidar, inclusive, quem estava com stops abaixo desta fase de acumulação. E a gente atingiu, lembro, área de 50% de todo o movimento de alta. Vamos voltar ao semanal, eu posso vir até no mensal. Se a gente vem no mensal,
a gente busca do último fundo ascendente até o topo, qual foi a retração que nós tivemos? Vamos traçar novamente. E veja como não existem coincidências. A gente traçou o quê? Fundo, topo, e a gente tem aqui área de 49.200, que foi o ponto que a gente encostou. Eu posso até apagar tudo aqui. Tá? Vamos voltar. Olha só. Área de 49.300, 49.200 foi a faixa em que o mercado encostou e rejeitou. Confluência com o quê? Com o fundo deste padrão aqui, que é um padrão de acumulação com cunha megafônica. Tá? Então a gente tem uma cunha megafônica de baixa, padrão que normalmente rompe para cima. Ela tem uma característica: perda dos fundos sem continuidade. Perdeu o fundo sem continuidade, perdeu o fundo sem continuidade, perdeu o fundo sem continuidade, perdeu o fundo sem continuidade. O que me traria um movimento invalidando este cenário? A perda dos fundos com continuidade, desculpa. Então, a perda dos fundos sem continuidade é uma característica de um movimento de cunha descendente que rompe para cima, que neste caso faz jus com uma bandeira de alta. Se você combina isto com esta faixa de liquidez e você começa a avaliar o volume, vamos para o volume. A gente tem o maior volume desde o crash da FTX. Lá no final de 2022, quando a FTX quebrou, o mercado teve uma queda livre, que foi um evento de Black Swan, cisne negro, que levou um derretimento do mercado. O volume de negociação hoje é exatamente o mesmo volume de negociação do dia da quebra da FTX, que trouxe o fundo do bear market. Combine isso com 1 bilhão, mais de 1 bilhão de dólares de liquidações que nós tivemos hoje, você começa a encarar uma faixa de, a gente está diante de um medo muito grande, a gente está diante de uma queda livre, a gente está diante de um movimento que dói. Não entenda que eu não estou com um drawdown. Sim, eu estou com um drawdown. Eu tenho a minha carteira de hold separadinha, eu tenho a minha carteira de altcoins e eu tenho o SDT prontinho para fazer trade ou até para colocar e adicionar capital nos meus ativos da Spot, que estão super baratos. Mas não deixa de doer. E saiba que este é um sentimento normal e que você deve considerar. Sabe por que você deve considerar? Porque quando você está no medo, quando você está com dor, quando você está na depressão no mercado, saiba que este é um sentimento com indicativo de oportunidade. Eu quero ser extremamente enfático que não é para você sair comprando, não é para você sair pulando de cabeça. E sim, a gente tem um gap de curto prazo aqui em 62.900. A gente caiu para 49. Olha a diferença de percentual para a gente fechar o gap. São 27,7% de alta necessária no Bitcoin para a gente fechar o gap. Lembra dos gaps? A maioria absoluta dos gaps são fechados. A maioria dos gaps são fechados em 72 horas. Isso quer dizer que ele vai fechar em 72 horas? Não, estou falando de estatística. Quer dizer que a gente vai simplesmente subir aqui? Não, eu acho inclusive difícil, mas a gente não pode ignorar o quê? A probabilidade do mercado ter o fechamento deste gap. Isso é muito importante. E eu quero sempre apresentar para você o histórico combinado a confluências. Então a gente teve captura de liquidez, mais de 1 bilhão de dólares de liquidação, volume de negociação, meu Deus do céu. Esse volume aqui é um volume que indica fundo local. E a gente tem, junto do nosso padrão aqui, uma área de perda sem continuidade, perda de fundo sem continuidade. Com inclusive o RSI, de novo o RSI,
do gráfico diário batendo em sobrevenda. Então a gente tem inclusive aqui o que pode ser a formação no final do dia de hoje, e eu vou atualizar lá no grupo geral do Telegram, uma divergência bullish. Olha só, se a gente tiver um pouquinho mais de alta no gráfico diário, pode ser que a gente forme fundos, mais fundos e fundos mais altos, tá? Então aqui é um fundo, fundo e fundo, ó. Então a gente tem fundo, fundo, fundo mais alto com fundos mais baixos. Isso aqui é um indicativo, sim, de divergência de alta, divergência bullish, que precisa ser confirmado. Mas esse é mais um indício do quê? De que a gente está em um medo. Ontem a gente atingiu a faixa de 26 no medo e ganância, no índice de medo e ganância. Quanto você acha que vai chegar hoje? Depois do mercado cair, só o Bitcoin caiu 18%. A gente vai buscar a faixa de medo extremo. Já no mercado tradicional, a gente já está no medo extremo. Historicamente, isso é um indicador de fundo. Fundo. Então, quando a gente chega em um fundo com medo extremo, com RSI extremo, com uma quantidade de liquidações passando de 1 bilhão, com um volume tão grande quanto a gente viu na quebra da FTX, que foi um evento de Black Swan, a gente tem o quê? Que olhar com muito carinho para o suporte formado. Por que eu não saí vendendo desesperado, arrancando os cabelos que ainda restam na minha cabeça? Porque a gente não perdeu a tendência. A gente teve uma movimentação muito agressiva, a gente viu uma desvalorização muito grande, mas a gente está falando de curto prazo. É extremamente importante que você olhe o que acontece no longo prazo. Se o longo prazo mantém uma tendência de alta, e eu entendo toda a questão macroeconômica, recessão, Warren Buffett está sentado em bilhões de dólares, tudo vai para zero, vai ter intervenção do Fed, blá, 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 blá. Se você tirar isso, respirar e olhar para o gráfico e os indicadores, o que a gente tem? A manutenção da tendência de alta. Vamos no semanal? Olha só. Isso aqui se mantém com um movimento de alta. Ah não, Luan, mas a gente vai perder aqui, a gente vai fazer isso daqui e o mercado vai despencar. A gente já vai chegar nessa parte. Mas no momento atual, será que a gente não está num fundo local? Ele pode fazer isso e fazer isso? Pode. E aí a gente vai calcular as probabilidades. Mas no movimento atual, a gente está diante de um fundo com um Black Swan, ou a gente está antecipando um movimento que vai nos levar a 12 mil dólares? Considerando o passado, e a gente sempre faz questão de considerar o passado, eu quero te mostrar justamente o que aconteceu lá na pandemia. Lembra da pandemia? 2020. Olha o que a gente teve. A gente tinha uma cunha megafônica. Cunha descendente megafônica padrão que rompe para cima. A gente teve o mesmo movimento de Black Swan. A gente teve um movimento de acumulação, era um padrão idêntico aqui. E a gente teve busca lá para cima, vamos explodir. E o mercado simplesmente foi abaixo e todo mundo tinha certeza absoluta de que o mercado ia a zero. Bitcoin vai a zero, altcoins vão a zero, altcoins caíram 60% nesse dia. A gente viu o mercado praticamente morrer. Só que, o que o histórico nos mostra? Quando a gente tem um padrão de cunha que tem característica, perda dos fundos sem continuidade. A gente tem o RSI batendo em pontos extremos, batemos em pontos extremos. A gente tem o medo combinado a liquidações gigantescas, volume gigantesco de negociação. Deixa eu ver se eu consigo puxar o volume aqui.
Não sei se eu vou conseguir puxar porque ele está no índice. A gente teve um volume gigantesco aqui e com o nível de liquidação e o indicador de Fear and Greed, que atingiu aqui a faixa de 15 e depois a faixa de 9, a gente viu o quê? Neste período em que o mercado cripto estava reagindo a um cenário também horrível no mercado tradicional, a gente viu justamente a impressão de dinheiro. O mercado começou a responder, exatamente como a gente está vendo aqui. O mercado começou a responder e a gente teve, enfim, a impressão de dinheiro em que a liquidez começou a entrar no mercado, o que levou justamente a um cenário de bull market agressivo. Bull market agressivo. Então, lá atrás, e olha só, você pode verificar aqui, tá aqui, ó. Todo movimento de cima é o movimento atual, movimento de baixo é o movimento lá da pandemia. Não parece o mesmo movimento? Movimento. Se a gente começar a ver liquidez no mercado, pode ser que a gente tenha essa recuperação e liquidez, a impressão de dinheiro. Veja esta movimentação e uma aceleração. E sabe só mais um detalhe que me chama muita atenção? Quando você está preocupado em vender hoje, BlackRock, Fidelity, MicroStrategy, Grayscale estão comprando. De acordo com o Arca Intelligence, que é um site que mostra as movimentações das carteiras de baleias e dos fundos, inclusive dos ETFs, mostrou hoje, uma entrada de capital para compra desses bitcoins gigantesca. Nas primeiras horas, nos primeiros minutos de pregão hoje, a gente viu o quê? Uma grande quantidade de bitcoins sendo comprados. Bitcoins, Ethereum e alfas. O que nos coloca para pensar. Isso aqui foi um movimento de início de uma queda maior ou a gente formou um fundo? A gente tem que olhar os indicadores e os indicadores mostram que sim, no macro, este pode ser um ponto de fundo. E não se engane, este vai ser um fundo local. Pode ser que ele não se sustente posteriormente, mas ele vai ser um fundo local. Por conta do volume de negociação. Faltando 6 horas para o mercado fechar, e eu estou gravando esse vídeo para você às 15 horas horário de Brasília, praticamente 15 horas horário de Brasília, a gente está vendo aqui um volume gigantesco e esse volume ainda vai se estender. Então a gente pode estar diante de uma movimentação para posicionar um fundo local. Então, estou te mostrando com base nos indicadores mais agressivos e também com base no histórico o que aconteceu no passado. Muito provavelmente hoje às 21 horas a gente vai ver o medo chegar a pontos mais extremos. Historicamente, quando a gente atinge medo extremo no Bitcoin e obviamente nas altcoins, a gente tem uma grande oportunidade. Somando isso a essa série de confluências, pode ser que a gente veja um fundo. Mas isso quer dizer que é para comprar de forma cega? Aí aqui está, não! Por que você não deve comprar cegamente neste movimento? Porque a gente não pode, neste caso, eu sou extremamente detalhista para quando comprar, quando não comprar, quando esperar, qual que é o melhor movimento. E eu não vejo que agora é o melhor momento de comprar, por quê? Porque a gente ainda está vendo a faca caindo. O movimento ainda é de, a faca está caindo. Quando a gente tem um movimento tão forte como este, eu vejo com muita cautela e eu sempre coloco o seguinte, eu vou puxar daqui que fica mais claro. Quando a gente tem uma movimentação tão agressiva, a gente tem que olhar para um cenário de formação de um topo, um fundo ascendente, e aí sim, em um fundo ascendente, em que a gente tenha
confluências que indiquem que este é um fundo ascendente, a gente vai formar a base de preço no gráfico diário, RSI de 1 hora em sobrevenda, vai ter o Fibonacci, vai ter teste eventual de alguma média, a gente vai ter áreas de liquidez, a gente vai ter volume. Então a gente tem uma série de indicadores que podem nos levar justamente a quê? Espera o movimento de alta acontecer. Se ele vai confirmar, se a gente vai fechar o dia com um baita de um martelo de força, em algum momento a gente vai ter um movimento de alta, seja para fechar o gap, foi lá fechar o gap e agora começa a corrigir, você vai ter a formação de um fundo ascendente. No Bitcoin, no Ethereum, no Solana, em Arweave, em Render, em qualquer ativo. Porque o mercado ele não só cai e ele nem só desce. Sabe por que você tem que tomar esse cuidado? Porque como a gente está tendo uma movimentação muito por uma questão econômica macro, mesmo diante de todo medo, euforia, medo, extrema oportunidade, RSI, todos os indicadores, neste caso, a gente tem um tempero muito forte que pode colocar uma pressão ainda de baixa maior. Então a gente tem que tomar cuidado com o quê? Formar topo descendente, fundo ascendente, e aí sim a gente tem possibilidades. Dependendo deste movimento e de como o mercado vai se levar, vai se seguir, o que a gente tem que fazer? Um hedge, inclusive. Uma proteção aqui para quem está comprado. E eu só estou colocando aqui para você ter uma noção. Dependendo do movimento de alta, a gente pode colocar sim um hedge de proteção de short se você tem uma exposição muito grande na sua carteira. E aí sim considerar movimentos de baixa. E isso vale não apenas para o Bitcoin. Você pode fazer um hedge de short numa altcoin, protegendo a sua carteira que está comprado, está com 50% comprado, 80% comprado. Então, você tem opções, mas neste momento, qual que é o meu alerta? Respira, avalia, olha o histórico. É um movimento que você tem que colocar, acabou o mundo? Eu sei que muita gente vendeu aqui. E olha só, muitas das vezes as pessoas vendem o fundo e vão acabar comprando o topo. Quantas pessoas não compraram este topo aqui? Depois da orelhada do candidato republicano, tomou-lhe uma orelhada, tomou um negocinho na orelha, o mercado foi embora. Vai a lua! Calma aí, tá esticado, tem gap. É a mesma coisa aqui. Olha só, tá esticado para baixo. Tem gap aqui. Calma. Não é o fim do mundo. O gap vai ser fechado daqui a um mês. Não interessa. Você tem que avaliar e considerar tudo. E colocar tudo no papel. Isso aqui é indicador de alta, isso aqui é indicador de baixa. Vai ter um conflito mundial. Tudo bem, você controla o que vai acontecer. Muita gente fica tentando adivinhar o que vai acontecer. Não, porque o mercado vai a tanto. Não, porque o mercado vai a tanto. Não, porque o mercado vai a tanto. O que acontece? Erra, faz tudo considerando um cenário e aí, quando aquele cenário não se confirma, acaba sofrendo muito. Meu trabalho aqui é te colocar com os pés no chão, usando sim aquilo que a gente pode controlar. Gente, um Black Swan, ele não é controlável, tá? O Black Swan é um movimento incontrolável. Só que até segunda ordem, o movimento foi bem brando. Poxa, caiu 18%. Mas acredite, quando a gente teve um Black Swan lá em 2020, a gente caiu 38%. No Bitcoin, a gente caiu 60%, 70% em várias altcoins. Falando de altcoins, já era? O que você acha? Está no nosso padrão aqui. Pô, ele invalidou o possível ombro cabeça a ombro. Tudo bem, mas olha só este candle de rejeição que está se formando agora no semanal. Pô, mas o semanal você vai fechar no domingo. Tudo bem, mas olha só como o padrão está sendo respeitado. Padrão de baixa. Se o Bitcoin, de fato, tiver essa movimentação acelerada, considerando que a gente tem um fundo, considerando que sim, o governo norte-americano pode começar a imprimir dinheiro para afastar a sombra da recessão, a gente tem o quê?
uma mega oportunidade. Mas, mais uma vez, devo sair comprando? Eu aguardaria um fundo ascendente. Vamos considerar aqui, no total 3, fundo ascendente. E aí sim, no fundo ascendente, o que é o total 3? É o market cap das altcoins. No fundo ascendente, você tem uma opção melhor de posicionamento. E eu trago mais um alerta. Trade. Muita gente faz trade extremamente alavancada, achando que vai ficar rico. Gente, se você investir na carteira spot, você consegue enriquecer. Sim, fazendo direito, comprando os ativos corretos, investindo em boas narrativas, setores, sim, que entregam valor. Mesmo com alfas, você tem essa capacidade. Muita gente não sabe operar, quer operar e acaba perdendo todo o dinheiro. É liquidado. Esse é o problema. Você fazer um trade, ser estopado, dentro da gestão, não tem problema, faz parte do jogo. Olha aqui, fogos, faz parte do jogo. Agora, você colocar todo o seu capital de uma vida, aquele capital que é o esforço, que é suado, em um trade, para tentar enriquecer, e agora está tentando um revenge trade, ou seja, um trade de vingança, é loucura. Qual que é a minha mensagem aqui? Eu sei que eu falo bastante, mas eu sempre quero ser o mais detalhista possível. A gente não está em um cenário de bear market. A gente tem sim uma possibilidade de um movimento de baixa para nos levar a 40 mil dólares, 44 mil dólares. Ainda assim, este não será um cenário de bear market. Por quê? Porque a gente estará em uma correção mensal. A gente não tem um cenário de acabou out season, que nem começou. Então a gente não está num cenário em que já era, as altcoins vão a zero. Bons projetos, sim, estão sofrendo, mas o que acontece com os bons projetos? Eles se recuperam. Exemplo prático, sempre gosto de falar dos bons projetos. E se você quiser, coloca um bom projeto aí. Olha só, caramba, perdeu suporte, foi lá para baixo, perdeu o fundo formado em 4 de março. Que porcaria de ativo. Só que ele atingiu lá embaixo e está numa recuperação de 27%. Vou comprar? Aguarda um topo, fundo ascendente, e aí sim você tem uma maior probabilidade do que? De surfar uma valorização. Resumidamente, o mercado está aí, o mercado está entregando uma boa oportunidade, as baleias estão comprando e a gente está chegando ainda mais extremo na parte do medo. Historicamente, ótimo ponto de compra. Lembre-se, investimento em mercado cripto é para longo prazo, 12 a 18 meses. Quer enriquecimento rápido? Não existe no mercado financeiro, esquece. Não é para você. Não faz trade sem base e sem uma boa gestão, para não sofrer com liquidação, e estude os projetos que você está investindo. É base daquilo que a gente enxerga como correto. Porque você não quer colocar todo o seu dinheiro em uma porcaria que, independente do período, vai te colocar em prejuízo. Então, mesmo que você saiba, você está investindo no mercado de maior risco do planeta, mesmo investindo no risco, você tem que investir de forma inteligente. Eu vou trazer atualizações que se fizerem necessárias, se o mercado fizer uma grande movimentação, mas o nosso foco vai ser em atualizar aqui no grupo geral. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Trago alertas, tudo com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Eu desejo a você, com toda a sinceridade do mundo, uma maravilhosa semana de trades, com muitos lucros no bolso.